Dia quente, pegando fogo lá em Brasília, na política e na economia. E a gente vai trazer os assuntos mais importantes, começando, é claro, pelo segundo dia de interrogatório dos réus que compõem o chamado núcleo crucial, núcleo político principal do inquérito do golpe. A gente teve nesta terça-feira o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, no qual ele negou que participou de uma elaboração, uma tentativa de golpe de Estado e disse que um golpe seria abominável. Vamos assistir esse trechinho. Só tem uma coisa a afirmar, a Vossa Excelência. Da minha parte, por parte de comandantes militares ou do Estado do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O after day que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. O ex-presidente respondeu a perguntas do ministro do Supremo Tribunal Federal e relator desse caso, Alexandre de Moraes, com quem Bolsonaro vive aí em um arranca-rabo político, sempre fazendo muitas críticas ao ministro. Mas nesta terça, ele aproveitou para pedir desculpas a Moraes por ter insinuado que Moraes e outros ministros do Supremo levariam dinheiro, alguma vantagem indevida. Vamos ver também. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros três ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores três. Para quem apostava em uma briga entre o Moraes e o Bolsonaro, hoje teve, na verdade, ali quase uma brincadeira, um convite. Bolsonaro falou que ia convidar o Moraes para ser vice na chapa dele. Vamos ver. Em especial, as viagens que eu faço pelo Nordeste, pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando aí uns 8 municípios. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Vice em 26, Graciliano, mas em 26 ele está inelegível, presidente ainda, né? Pois é, aparentemente o ex-presidente Bolsonaro ele vai manter essa posição dizendo, insistindo, essa insistência dele de que ele será candidato a presidente a todo custo. Até o último momento. A situação jurídica dele é que ele não pode ser candidato hoje por causa da condenação no Tribunal Superior Eleitoral. Isso de certa maneira faz lembrar a eleição de 2018, em que o antagonista do ex-presidente Bolsonaro na eleição passada, o ex-presidente Lula, também ele estava, na ocasião ele estava preso por causa de uma condenação num processo da Lava Jato, aquele processo do triplex, e o Lula, naquela época, ele manteve a candidatura dele até o último momento, quando ele foi finalmente, ele estava preso em Curitiba, quando ele foi finalmente substituído pelo Fernando Haddad. Isso tem um custo para os aliados, né? Porque enquanto o líder maior de um grupo político, como é o Bolsonaro, desse grupo mais à direita, mais conservador, como o Lula era à esquerda, enquanto esses líderes maiores eles não saem de cena, as outras forças elas não conseguem se articular direito para uma candidatura de fato, né? Isso pode ter um custo se o Bolsonaro insistir muito nisso, pode ter um custo para o grupo político dele, né? E gera uma insegurança para os que se pretendem candidatos da direita
e que precisam sair dos cargos no qual estão agora para concorrer, né? O caso do governador Tarcísio aqui em São Paulo. Né? Essa é uma encrenca, né? Essa é uma encrenca, porque o Tarcísio tem o governador Tarcísio, ele é cotado para... As pesquisas mostram que ele seria o candidato mais competitivo para enfrentar o Lula numa eventual candidatura para uma nova reeleição. Tarcísio seria o mais competitivo, mas ele teria que desincompatibilizar 6 meses antes do primeiro turno, ou, se ele continuar no cargo, ele poderia ser candidato à reeleição a governador de São Paulo. Ele tem dito, em todas as ocasiões públicas, que ele é candidato à reeleição, o candidato dele é o Bolsonaro. Só que ninguém acredita nisso, né? O empresariado não acredita, os partidos políticos não acreditam, eu não sei se a primeira-dama de São Paulo acredita, porque ele faz um discurso nacional, a crítica à política econômica, aos programas sociais que não tem, segundo ele, uma porta de saída. Ele se comporta como candidato a presidente da República, dizendo que é candidato a governador de São Paulo. O Bolsonaro, óbvio, já notou isso e o Bolsonaro, ele é... Políticos, no geral, eles são muito territorialistas. Esse comportamento do Tarcísio é uma coisa que aflige o Bolsonaro.